Muitas pessoas se perguntam para que serve o cristianismo. Alguns filósofos chegam até a afirmar que o cristianismo é um platonismo barato e religião de fracos e covardes que precisam de um Deus para viver. Outros dizem que o cristianismo é um aparelho ideológico que serve para alienar as pessoas, embotando as suas consciências da realidade. Para que serve o cristianismo? Para que as pessoas se abracem em Deus, temerosas dos riscos de cada dia, temerosas do mal, temerosas da morte, temerosas da pobreza, temerosas até do anoitecer. Para que serve o cristianismo? Ele é uma espécie de escudo de proteção. Há pessoas que sem essa proteção não conseguiriam ser gente. Para que serve o cristianismo? Para pessoas pularem, saltarem, se alimentarem na mesa eucarística, cada uma pensando em si, puxando Deus somente para si, e que os outros que se virem. E até dizem, cada um por si e Deus por todos. Para que serve o cristianismo? As pessoas que não são cristãs e que até pertencem a outras religiões, como o judaísmo, o islamismo, o budismo, segmentos do espiritismo, enfim, não são mais felizes do que as cristãs? Não são mais gente do que as cristãs? Ou as pessoas ateias que desconsideram qualquer possibilidade além ou de uma força externa para a luta? Para que serve a religião? Para que serve o cristianismo como religião? Creio que o evangelho deste domingo, do dia 14 de junho de 2020, dia do 11º domingo do tempo comum, Evangelho de Mateus 9:36 ao capítulo 10, versículo 8, nos responde essas perguntas. Pois bem, o evangelista São Mateus descreve Jesus de uma forma bem diversa em relação a todas as perguntas que fizemos antes da vinheta. Ele diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E Jesus chamou os 12 discípulos. E daí continua. Aqui a palavra-chave no início da narrativa de São Mateus é o verbo compadeceu-se das multidões. Teve compaixão das multidões. Jesus era movido a compaixão, que não é sentimentalismo, que não é caritatismo, que não é fazer favores aos que mais precisam,
aos pobres, aos abandonados, aos infelizes. Compaixão é de uma vértice, de uma profundidade enorme, que precisa ser entendida. Se entendemos o que é compaixão, compaixão de Jesus, haveremos de entender para que serve o cristianismo, de entender o que é, quem foi Jesus, quem é Jesus, e de entendermos o discipulado. Se não entendermos a compaixão, nós revertemos, nós invertemos, nós distorcemos, como está na moda. O versículo inicial do texto indicado. Mateus disse aqui, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Então Jesus viu as multidões, se compadeceu delas, não porque as viu, mas as viu porque se compadeceu. A compaixão é a priori, a compaixão é a anterior, a compaixão é dele, é nele e é ele. Jesus é que tem compaixão. É a sua compaixão, é ele como compaixão em pessoa, em missão, em projeto, em proposta, que é capaz de ver as multidões. E não só de ver as multidões, mas as condições em que as multidões se encontravam. A compaixão é uma força a priorística. É uma força que vem antes e move primeiro a análise, a crítica do olhar. Vendo Jesus as multidões que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, a compaixão que movia, que move Jesus e a fé cristã, percebe uma análise crítica, que vê as pessoas como as pessoas se movem completamente na antemão, na contramão da natureza, das pessoas que deveriam ser não de cansadas e abatidas, sem direção. As pessoas, à luz da compaixão de Jesus, deveriam ser descansadas, animadas e sem abatimento, e terem direção a seguir, coisa que ele vai propor. Então a compaixão leva à percepção da realidade em que vivem as pessoas e da forma antinatural com que elas vivem. O cansaço, o abatimento não fazem parte da natureza humana. Se eles existem, é porque as pessoas precisam da ação compassiva, da ação da compaixão. As pessoas que fazem caridade olham para as multidões cansadas e abatidas e talvez exclamem: coitadas dessas pessoas, alguém tem que fazer alguma coisa. E elas ficam fora. As pessoas dotadas de senso de piedade olham para as multidões e dizem: elas estão sem Deus, precisamos orar por elas. E não fazem nada. A compaixão, segunda coisa, intervém na realidade. Não só analisa para perceber, não só tem um olhar contemplativo para perceber, mas intervém, arrasta a pessoa compassiva à intervenção nesta realidade para transformá-la. Então, o que Jesus fez? Chamou discípulos. Há uma lista deles aqui, 12. De acordo com João, ele chamou discípulas, como Madalena foi discípula de Jesus, foi apóstola de Jesus.
foi enviada por ele após a ressurreição a dizer aos seus outros discípulos que ele ressuscitara. Então, a compaixão leva à organicidade, a juntar aquilo que é orgânico, aquilo que é vivo, aquilo que pode ser recuperado como força, com gente preparada. Então ele construiu uma escola, porque discípulos quer dizer alunos, aqueles que aprendem, aqueles que assimilam. O que é compaixão? O que é olhar para as pessoas, para as multidões com compaixão? E prepara esses homens, essas pessoas, que se transformam em quadros qualificados para intervir nesta realidade, junto às pessoas cansadas, abatidas e que vivem como ovelhas sem pastor. Num país ou numa região como Jesus viveu, onde exerceu e quando exerceu seu ministério, é uma região ocupada militarmente pelo Império Romano. Então elas estavam cansadas, é por isso. Estavam abatidas, era por isso. Porque as soluções do Império Romano não são as soluções que descansam, que desabatem, que animam. São ações militares com derramamento de sangue, com patadas de cavalo, com patadas contra as pessoas. Então, a compaixão leva à percepção desta realidade, formando os quadros para dirigir as ações no meio dessa multidão. Mas não só formando os quadros. Mateus diz, lá adiante no capítulo 10, versículo 5, Jesus enviou estes 12, né, aquela lista de 12, ele os enviou, preparou o tempo inteiro, enquanto ele trabalhou com esses 12, andando com eles para cá e para lá, de lá para cá, para todos os lugares, no meio das multidões, no meio do povo, com o povo, e depois os enviou. Aí eles passaram a exercer o que aprenderam, formando um colégio, um coletivo apostólico. E para mostrar que o que esgota, o que cansa, o que tira a direção das multidões, sem pastor, Jesus mostrou o caminho, mostrou o que fazer. Mostrou que os discípulos deviam pregar e mostrar o caminho para as multidões, dizendo a elas: o reino dos céus está próximo, isto é, está junto, está ali, misturado junto aos cansados, abatidos e sem pastor. Para dar para os cansados e abatidos descanso da dignidade, o descanso da paz do reino, o ânimo que tira e o abatimento das pessoas, por lhes dar uma perspectiva, uma direção, agora dada pelos que foram enviados por Jesus para exercerem a prática. E Jesus deu um programa de ação. Curai os doentes. Era uma multidão de cansados e abatidos porque eram doentes. Uma região ocupada militarmente, uma região ocupada por Pilatos, por Herodes, só pode produzir pessoas cansadas, abatidas porque doentes, elas precisam ser curadas. E o verbo curar aqui está muito próximo da compaixão. A compaixão e a cura estão muito próximos do verbo cuidar das pessoas. Já que elas eram atropeladas por patadas de cavalos, espetadas por fios de espada, agora elas tinham que ser cuidadas, acarinhadas como pessoas.
E disse para elas também: ressuscitai os mortos. O verbo ressuscitar aqui não é trazer os mortos de volta para a vida, mas é buscar nessas pessoas doentes, abatidas, cansadas, que morrem em plena vida, o que elas têm de vida. E extrapolar a vida para além do cansaço e do abatimento, para que elas encontrem a direção e não sejam mais como ovelhas sem pastor. Ressuscitar é encontrar a fagulha da vida, a centelha da imagem de Deus construída, impressa nas vidas, nas almas, nos ossos, nas carnes, no sangue, nos nervos das pessoas do povo. A ressurreição é isso. Esta ressurreição que os discípulos e discípulas de Jesus devem buscar nas pessoas. Purificai os leprosos, que era um setor da sociedade dos mais abatidos e cansados, porque expulsos da sociedade para viverem lá fora da cidade, por detrás das muralhas e até os penhascos, para que não subissem para se juntar aos puros, porque se entendia que os leprosos eram leprosos porque eram infelizes, pecadores, que tinham que sofrer a lepra. Era o preconceito que comandava o abandono pela lepra. Era a discriminação, era a exclusão profundas que jogava para fora da cidade, da sociedade, da comunidade, da civilização, as pessoas adotadas pela lepra. Lepra, então, aqui é muito mais do que simplesmente a doença que faz as pessoas perderem os pedaços dos membros e cheirarem mal, até porque eram abandonadas sem higiene e sem alimentação dignas. Tudo que tira pedaços das pessoas, que empobrece as pessoas, é lepra que precisa ser arrancada das pessoas e elas precisam ser purificadas, as lepras. Os discípulos que não encaram esta verdade não são cristãos. E expulsai os demônios. Última parte do programa de Jesus oferecido aos discípulos: ide, ide. Como ele diz claramente aqui: ide entre as ovelhas perdidas e expulsai os demônios. Demônio aqui não é o que esse pessoal aí que ganha dinheiro falando muito mais em demônio do que em Jesus, mas demônio é a profunda alienação das pessoas. É a escuridão da caverna que sombreia a alma, a mente, a fé, internamente as pessoas, de modo que elas se sentem abandonadas por si mesmas. Então, os discípulos de Jesus, os verdadeiros cristãos e as verdadeiras cristãs, lutam para que o reino que Jesus veio trazer expulse os demônios das pessoas. Isso sim é ser cristão. Isso sim é ser cristã. Isso sim é cristianismo. O cristianismo é toda esta ação que começa no Jesus mobilizado pela compaixão e faz discípulos mobilizados pela compaixão, constrói discípulos, qualifica-os à base da compaixão e os envia para exercerem a compaixão no mundo. Mas atenção, transformando o mundo, transformando as pessoas, não para a igreja, não para a comunidade, porque aí já não seria mais cristianismo, mas seria igreja empresa, igreja negócio, igreja que só pensa no dinheiro das pessoas, nas riquezas das pessoas e não nas pessoas. Então essa
a programação de Jesus para aqueles que são seus discípulos e discípulas, que devem se mobilizar pela compaixão, como Jesus se mobilizou para libertar as pessoas desse estado de cansaço, desse estado de abatimento, desse estado de multidão, sem direção, sem saber com quem seguir, para que seguir, para onde seguir, o conteúdo do segmento. É isso, meu irmão, minha irmã. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe e vos defenda em todas as situações e vos conduza pelos caminhos da verdade e da paz. Amém.